Vamos lá, então, gente. Agora a gente vai falar de sedação, analgesia e dele não durmo. Quando a gente faz uma ação anestésica, né, quando a gente faz uma sedação no paciente, a gente procura algumas coisas. Mas, principalmente, a gente quer imobilidade, amnésia e perda de consciência. Tá? Então, a gente quer sedar esse paciente, porque ele vai passar por um procedimento. A gente vai querer que ele perca a consciência, que ele durma, que ele fique imóvel, não se mexa para não atrapalhar o procedimento, e que ele não lembre exatamente daquele momento ali que ele está passando por isso. Tá? Toda vez que a gente faz uma sedação, a gente age em alguns canais diferentes, e isso vai variar dependendo muito de qual droga a gente está usando. Mas, em muitas vezes, a gente vai usar o GABA, tá? O receptor GABA. E é aqui que vai se ligar o benzodiazepínico, né? O midazolam, o propofol, o tiopental. Então, a maioria das drogas que a gente usa, elas vão usar esse canal iônico, que é um canal de cloro, que é o receptor GABA, para poder fazer a sedação, tá? Que é o receptor inibitor. Toda vez que a gente faz uma sedação, a gente tem que entender que, por mais que a gente esteja usando uma dose controlada e uma dose adequada, fisiológica, bem preparada, está dentro do alvo para esse paciente, ainda assim, eu vou ter uma distribuição diferente no organismo, uma meia-vida variável de cada um deles, e muitas vezes um acúmulo dentro do organismo desse paciente. Então, se a gente pegar aqui o verdinho metomidato, então, ele tem uma meia-vida mais curta. A infusão dele, quando interrompida, a gente acaba usando ele só em bolos, ela interrompe e ela depura rápido. Propofol também. Eu desligo o propofol, passa um certo tempo, depura esse propofol e eu perco a ação do propofol. Midazolam já é diferente. Midazolam, ele fica mais tempo no organismo, tem uma depuração mais lenta. E quando a gente pensa em tiopental, mais ainda. Então, quase 60 horas de meia-vida. Isso é muito tempo, tá? Isso gera um acúmulo muito grande. Bom, então vamos lá. Então, propofol é um alquifenol com propriedades hipnóticas, não possui propriedades analgésicas, então, se eu estou sedando esse paciente só com propofol, eu não estou fazendo analgesia para ele, não é solúvel em água, tem ação no receptor GABA e é principalmente metabolizado pelo fígado, com um efeito de ação rápido, tá? Interrompendo a infusão, eu tenho um efeito de ação que geralmente é depurado em até 10 minutos, quando eu uso ele de uma dose bolos, tá? Uma dose de infusão de indução anestésica. Os efeitos do propofol no sistema nervoso central são, esse aqui é um efeito muito importante, diminuir o fluxo sanguíneo cerebral e a taxa metabólica cerebral. Isso faz com que ele seja a nossa primeira opção quando a gente sera um paciente de hipertensão intracraniana. Porque eu diminuo a pressão intracraniana, porque eu diminuo o fluxo e diminuo a taxa metabólica, tá? Eu posso levar esse paciente a fazer surto-supressão no eletroencefalograma, então ele também pode ser uma opção de tratamento de um paciente em estado de mal. Faz redução da pressão arterial por efeito vasodilatador, diminui e faz diminuição de pré-eclase cardíaca. Então, eu posso ter um efeito hemodinâmico desse paciente que de potência e bradicárdia. A ação principal é a hipnose. A gente usa, a maioria das vezes, essa apresentação de 10 mg por ml. Eu tenho um início de ação muito rápido, de 30 segundos, com pico em 2 minutos, e uma meia-vida curta, em torno de 2 horas. Tá? As minhas doses para intubação, elas giram em torno de 0,5, geralmente 2, a gente fica aqui em torno de 2,5 mg por quilo. E na manutenção, geralmente varia uma janela grande também, né, de 0,3 a 3 micrograma/hora. Com efeitos que eu já comentei, efeito circulatório. Eu posso ter hipergliceridemia, então eu tenho que ficar sobre essa vigilância, principalmente no paciente com uso de sedação por mais tempo. E uma coisa que deixa a gente muito preocupado dentro da UTI é isso aqui, síndrome de infusão de propofol. Naquele paciente que usa doses altas por tempo prolongado, eu posso levar a síndrome de infusão de propofol. Ela é dose dependente e tempo dependente, tá? Mas a gente não consegue prever quando ela acontece. E quando ela acontece, ela tem uma mortalidade muito alta, tá? E aí a gente vê esse paciente fazendo insuficiência cardíaca, acidose metabólica, a gente dosa triglicerídeo está lá em cima,
rápida, miose e insuficiência renal. Tá? Benzodiazepínicos. Aqui, o mais utilizado é o midazolam, diazepam, o orazepam a gente não usa, a gente não tem disponível, tá? Tem uma ação sedativa, ansiolítica e faz amnésia anterógrada. Então, às vezes, usado lá na anestesia para o paciente nem lembrar que foi para o centro cirúrgico. Altamente lipossolúvel, com rápida penetração no sistema nervoso central, tá? Tem uma midazolam tem uma meia-vida sensível, sensível ao contexto, então, aquele paciente com deficiência renal, que usou por muito tempo, ele vai ter uma depuração muito lenta, esse paciente vai demorar muito a despertar. Então, a gente acaba não querendo utilizar muito, tá? Quando em infusão contínua, midazolam, a gente não faz diazepam em infusão contínua, a gente só faz diazepam dose bolsa endovenosa, tá? E eu tenho como antagonista, como reversor, o flumazenil. O midazolam também diminui o meu fluxo sanguíneo cerebral e também diminui a minha taxa metabólica cerebral. Também pode ser usado no contexto de um paciente com hipertensão intracraniana, mas ele não é a minha primeira opção. Minha primeira opção é o propofol, tá? Tem uma ação anticonvulsivante potente e reverte o estado de mal. Então, ele é a minha primeira opção no paciente com estado de mal. Midazolam em bomba, tá? Pode ser usado também a abstinência alcoólica, daí aqui preferencialmente diazepam, de horário no paciente, pode também levar à hipotensão e bradicardia. Então, aqui ele vai fazer ansiólise, amnésia e pirose, tem algumas apresentações, esse aqui é o midazolam de 15, que está em 3 ml, ou então tem 1 miligrama por ml. Também tem um início de ação rápido, um pico também rápido, uma meia-vida rápida, porém muito pior se disfunção renal ou hepática. A minha dose na indução, na intubação, é 0,1 a 0,3 mg por quilo, e na manutenção, 0,01 a 0,05 mg por quilo hora. Tá? Etomidato. Etomidato é um agente anestésico que a gente usa basicamente para indução. Tá? A gente não usa etomidato em infusão contínua. A gente usa para indução de intubação. Tá? Uma ação que a gente acaba não gostando muito do etomidato é que ele pode ter uma alteração endócrina. Eu posso fazer rapidamente uma disfunção endócrina no meu paciente por uma supressão adrenocortical, causando a liberação de algumas enzimas, e aí com isso eu impeço a conversão de colesterol em cortisol e faço uma rápida insuficiência adrenal. Há um tempo atrás, a gente usava etomidato para todo mundo para induzir. Porque o etomidato, na indução, ele não causa tanta hipotensão e bradicardia como os outros. Ele não faz choque no paciente. Mas aí veio essa leva de não fazer etomidato porque causa insuficiência adrenal. Os últimos estudos, comparando, mostram que não faz diferença. Tá? Então, a gente pode continuar induzindo o paciente com etomidato. Não tem problema. Tá? A dose de etomidato, então, para indução anestésica é 0,2 a 0,3 mg por quilo endovenosa. Tá? Outra droga, ketamina. Ketamina, passou-se muito tempo em que as pessoas tinham medo de utilizar ela, não gostavam de utilizar, também uma lenda de que a ketamina causa hipertensão intracraniana. Isso é lenda, não faz hipertensão intracraniana. É uma ótima droga, tá? Tem ação broncodilatadora, então pode ser utilizada no broncoespasmo. Que mais? Não tem tanta ação sobre o sistema respiratório. Se eu sedar um paciente com propofol e fentanil, com propofol e midazolam, eu com certeza vou ter que intubar esse paciente, porque ele vai fazer apneia. Agora, a ketamina, não tanto, tá? Não tem tanta ação no centro respiratório, e eu posso, muitas vezes, até sedar esse paciente e ele continuar ventilando. Faz uma anestesia dissociativa. Então, é aquele paciente que parece que não sedou, que está lá com o olho aberto, mas ele está dissociado, ele está sedado, tá? A inibição age lá no receptor NMDA, então, muitas vezes utilizado com efeito analgésico, efeito psiquiátrico também, tá? Então, tem esses outros usos. Tem uma alta lipossolubilidade, garante um rápido início de ação, metabolismo hepático, e tem uma baixa ligação a proteínas plasmáticas, tá? Tem pouco efeito amnésico, tá? Os reflexos
geralmente preservados, então esse paciente mantém drive ventilatório, aqui, ó, pode ficar dissociado, olhos abertos, pupilas moderadamente dilatados, podem ter um certo grau de nistagmo, faz um pouco de vasodilatação cerebral, mas não aumenta a pressão intracraniana, pode usar sem medo, tá? Também tem efeito anticonvulsivante, então pode ser usado, não é a droga de primeira escolha, mas pode ser utilizado ketamina em bomba numa associação, num paciente com estado de mal refratário, amidazolam e propofol, então pode entrar como uma terceira droga, tá? Não faz ação depressora do sistema cardiocirculatório, então não choca o paciente, a não ser que você passe um dose muito alto, tá? Ação broncodilatadora que eu já falei e o foco de ação analgésica, tá? Então a dose da ketamina a gente usa aqui, ó. Então, vamos lá. Tem a apresentação é sempre a mesma. 50 miligramas por ml, mas a gente tem dois tipos de ampola, de 2 e de 10, tá? O início de ação também é rápido, com pico rápido, uma meia-vida curta. A dose da intubação é 1 a 2, geralmente 2, tá? Geralmente a gente usa 2 miligramas por quilo e a manutenção 0,3 a 1 miligrama por quilo hora, tá? Como não causa choque, mas pode causar um pouco de hipertensão e taquicardia, tá? Às vezes associada a alucinações, aquelas alucinações vívidas, assim, do paciente, ou relato com delírio. Dexmedetomidina, quem conhece? Precedex, muito bem. Você bem? Agonista alfa-adrenérgico, altamente seletivo, então ele tem ação anestésica, hipnótica e analgésica também, tá? Então tem um efeito muito bom. Tem um metabolismo rápido, hepático preferencialmente, tá? Tem uma depuração rápida e infusão prolongada. Pode até aumentar a meia-vida um pouco, mas ainda assim tem uma depuração mais rápida que os demais, tá? A gente usa, na dose para indução, a gente não usa, tá? A gente usa em dose de manutenção, de 0,2 a 0,7. Então, assim, tem até outros lugares que orientam bolos de propofol. Nunca faço, tá? Bolos de propofol, porque ele tem um grande efeito cardiocirculatório. Causa muito hipotensão e bradicardia. Então, nunca façam bolos. Sempre use ele em infusão contínua. Nessa dose máxima de até 0,7 micrograma por quilo hora, tá? Hipertermia maligna. Hipertermia maligna é um distúrbio que muitas vezes está associada ao uso de algumas drogas, principalmente de alguns relaxantes musculares, principalmente as drogas despolarizantes, em que esse paciente pode evoluir com rigidez muscular, hipertermia, taquicardia, hipercapnia, hiperpotassemia e estrose metabólica. Então, todos esses, para a gente fechar o diagnóstico, né, a gente precisa que o paciente tenha lá fazendo 40, 41 de temperatura, taquicárdico, a hipercapnia é sempre presente, a hiperpotassemia também pela lesão muscular, lesão celular e liberação de potássio, tá? E a estrose metabólica também. Quando a gente encontra um paciente com evolução à hipertermia maligna porque a gente utilizou alguma droga despolarizante, o tratamento é dantrolene, é um reversor específico usado para isso. Vamos lá. Dentro de analgésicos, a gente basicamente vai falar de opioides, tá? Senão vai ficar longa demais. A gente pode ter agonistas integrais, parciais e antagonistas. Na maioria das vezes, a gente vai utilizar esse receptor aqui, tá? Então, a maioria das vezes, a gente quer que haja aqui no receptor fazendo analgesia supraespinhal e espinhal. Às vezes, tendo um certo grau pequeno de sedação, causa inibição respiratória, então, fentanil em bomba faz depressão da ventilação do paciente, tá? Faz redução de trânsito gastrointestinal, redução da modulação de hormônios e neurotransmissores. Distribuição nos tecidos é bem diferente de cada droga, tá? Concentrações altas em tecidos como cérebro, pulmão, fígado, rim, baços. Algumas drogas, como o fentanil, têm alguns efeitos colaterais, como rigidez torácica, pode acontecer. Às vezes, você faz uma dose muito grande na indução de fentanil, que às vezes é questionável, né, fazer ou não fentanil. Se fizer uma dose, passada a dose, mas é muito, você pode levar a rigidez torácica e esse paciente não conseguir ventilar, tá? Metabolismo e excreção. Geralmente, metabolização hepática com excreção renal.
Tolerância e dependência são duas complicações muito comuns, frequentes nos pacientes que a gente acaba utilizando opioides, principalmente naquele paciente que fica sedado muito tempo, que a gente acaba utilizando propofol-vitaria, midazolam-vitaria, meio que para todo mundo, esquece de rodar o sedativo e o analgésico, deixa esse paciente muito tempo, ele causa tolerância, causa dependência e ainda pode fazer hiperalgesia depois por conta disso, tá? O antagonista dos opioides que a gente tem é a naloxone, tá? Então, quando a gente encontra um paciente com intoxicação por opioide, a gente vai fazer a reversão com naloxona. Ela é uma reversão fugaz, de passado alguns minutos, o paciente volta a ter os sintomas, tá? E aí, aqui eu coloquei um resuminho das doses para vocês, tá? Então, aqui, tanto das doses dos sedativos, quanto coloquei só do fentanil, que é o que geralmente a gente acaba utilizando. Tá? Então, aqui a gente tem a concentração de ampola, a apresentação de ampola, aqui a dose da indução anestésica, então a indução para intubação, e aqui a dose da indução da manutenção em bomba de infusão. Tá? Bloqueadores neuromusculares. Então, bloqueadores neuromusculares, a gente vai agir lá no receptor da acetilcolina, então a gente pode tanto destruir a acetilcolina, quanto aumentar a ação da acetilcolina esterase que degrada essa acetilcolina. A gente pode bloquear essa ação na placa motora, tá? Então, existem esses dois efeitos. Aqui é onde a gente vai agir, né? Então, lá na terminação nervosa, o neurônio pós-sináptico vai liberar a acetilcolina na fenda, e isso lá na placa motora vai gerar estímulo à contração muscular, e é isso que a gente quer bloquear, né? Então, a gente quer bloquear a ação da acetilcolina, ou vai ter um antagonista que vai lá se ligar, um antagonista competitivo que se liga ao mesmo receptor da acetilcolina, compete com ele, ou então alguma coisa que aumente a acetilcolina esterase e degrade a acetilcolina na fenda sináptica. Os fármacos, eles podem ser despolarizantes ou não despolarizantes, tá? Os despolarizantes, como a succinilcolina, que é aquele que pode fazer hipertermia maligna, e quando a gente pega, por exemplo, vai fazer uma sedação no paciente que é acamado. Evite usar succinilcolina, porque esse paciente acamado, a gente pode causar uma grande liberação de potássio. Tá? Então, como ele é despolarizante, ele pode liberar muito potássio na corrente sanguínea, o paciente pode ter uma parada cardíaca por hipercalemia, tá? E aí, os não despolarizantes mais comuns são esses: rocurônio, latracúrio, pancurônio e cisatracúrio, que são os que vocês vão ver nas UTIs, tá? É o que a gente tem nos hospitais. Os competitivos ou despolarizantes têm uma estrutura semelhante à acetilcolina, se ligam nos receptores e os ativam, tá? Causando uma despolarização inicial da placa motora. Então, o paciente lá fizeram droga para induzir intubação e ele fascicula, né? Fizem ele fasciculando. É isso, ele despolariza a placa motora, gera uma fasciculação e aí ele fica ocupando o local, bloqueando a ação da acetilcolina, gerando o bloqueio neuromuscular. Mas ele é rápido, né? Geralmente. No caso do succinil, então, o paciente renal crônico geralmente costumaria ter mais potássio. Então, é por isso que a gente geralmente não faz também no doente renal crônico. Essa é a explicação? Você pode preferir não fazer, mas você pode fazer succinilcolina no renal crônico. Mas os pacientes que você tem um receio de já ter uma grande liberação de potássio, chegou um doente renal crônico, eu não sei se o potássio está bom ou não está, ou já está com o potássio muito alto, aí prefiro não fazer. Mas, o renal crônico tem internado aqui há algum tempo, não está com hipercalemia, já viu o exame dele, não tem problema, tá? Agora, no acamado, aquele paciente que está acamado muito tempo, que tem lesão muscular, se você fizer, você vai liberar muito potássio, daí você pode fazer uma hipercalemia. Aí nesse tem mais medo do que no renal crônico. Eu tive um caso de intubação no DLP que o doutor ficou que ele era renal crônico, estava com potássio 5,8, tudo bem, mas não estava tão... Mas não com indicação mas ele era um paciente que ele tinha uma depressão muscular muito grande, ele não era acamado, mas ele ficou sem reserva energética, então poderia ser por isso? Poderia. Poderia. Então, ele vai ocupar lá o local da acetilcolina, vai impedir a acetilcolina de se ligar e aí vai levar ao bloqueio neuromuscular. Então, o subsametônio ou a succinilcolina, né, que é a mesma droga.
Reversão do bloqueio neuromuscular. Como reverter? A gente tem neostigmina, que é o agente colinesterásico mais comum, mas, no geral, a maioria das vezes, principalmente vocês vão ver quando eles trazem o paciente do centro cirúrgico, porque a gente acaba não utilizando na UTI, não tem o paciente está entubado, a gente vai estubar quando ele acordar, depois a gente vai esperar o efeito passar. Geralmente a gente entubou numa emergência, deficiência respiratória, uma pneumonia, a gente não vai estubar ele daqui 2 horas. Então, o que geralmente o anestesista faz é Sugamadex, que é o brídio, que já devem ter ouvido falar, que eles trazem o paciente centro cirúrgico, falam, foi feito reversor. Esse reversor não é para todos os bloqueadores neuromusculares, tá? São só para alguns não despolarizantes. Rocurônio, becurônio e pancurônio. É ineficaz para tracúrio, que já precisa tracúrio e mivacúrio, tá? E succinil nem se fala, mas succinil a gente espera passar. Aqui um resuminho das doses também, que eu fiz para vocês. Então, lá da apresentação da ampola, da miligramagem, da dose de indução e da manutenção. A succinil a gente usa na indução, a gente não usa em infusão contínua. Se a gente for bloquear um paciente com SARA, por exemplo, a gente vai dar preferência, aí depende do que você estiver no hospital, né? Pancurônio, se é tracúrio ou atracúrio, qualquer um dos 3. Pancurônio também não é utilizado em manutenção em bomba, tá? Geralmente a gente usa ele em dose bolus. Como aplicar na prática clínica? Escalas de sedação. Então, sempre que vocês sedarem um paciente, lembrem de utilizar a escala de graduação de sedação. Na maioria das vezes, a gente não precisa que um paciente seja RAS-5, tá? A gente geralmente precisa que ele fique calmo. Então, o nosso alvo de sedação, na maioria das vezes, é 0-2, tá? RAS-5 se reserva a alguns poucos pacientes, tá? Então, a escala de Ramsay é uma outra também, tá? Mas ela não é tão utilizada, a gente tem que utilizar mais a escala de RAS, tá? Quem precisa ser RAS-5 na UTI? Quem tem indicação de sedação profunda? São esses pacientes. Hipertensão intracraniana, SARA grave, síndrome compartimental abdominal grave, estado de mal convulsivo ou não convulsivo e, segundo a literatura, crises de broncoespasmos graves e refratários também. O paciente chocado, instável, ele tem indicação de sedação para controle da taxa metabólica, para redução da taxa metabólica, mas não precisa ser RAS-5, tá? Ele vai ser sedado para reduzir, ficar quietinho no leito e tal, mas não precisa ser uma dose tão alta, tá? Então, RAS-5 são poucas as indicações dentro da UTI, são basicamente essas, tá? Como avaliar a dor dentro da UTI? Então, a gente pode ter escalas autorrelatadas, em que a gente pergunta e questiona isso para o paciente. É importante que a gente leve isso em consideração, né? A experiência do paciente dentro da UTI, sentir dor não é bom, tá? Então, a gente quer que o paciente fique confortável no leito, então a gente tem que se preocupar com a dor, questionar sobre dor, utilizar escalas numéricas ou visual analógica, depende do que vocês acharem melhor. Para o paciente entubado, é mais difícil da gente saber se esse paciente está com dor. Não se deixem levar por hipertenso taquicárdico. Isso não tem evidência estatística de que tenha realmente relação com a variação de dor. A gente pode ter relatos de acompanhantes e medidas fisiológicas que a gente pode, talvez, levar em consideração, mas não se detenham no hipertenso taquicárdico, tá? Então, aqui as escalas autorrelatadas, em que o paciente pode olhar e dizer, dar o número da dor, né? Essa escala, BPS, tanto essa quanto a CIPOT, elas são escalas que ajudam a gente a avaliar o paciente entubado, tá? Então, o que eu vou olhar? Não vou olhar se ele está taquicárdico hipertenso. Eu vou olhar expressão facial, se ele está com a face relaxada ou mais contraída, a musculatura, tá? Vou pontuar isso. Posso ver movimentação motora desse paciente, se ele está contraído ou não, se ele está mais relaxado. E padrão ventilatório, tá? Como que esse paciente está ventilando? Como é que está aqui pneumo? Está ventilando mal? Está brigando com o ventilador? Isso também pode ser levado em conta quanto à variação de dor, tá? E aí a gente pontua esse paciente de 3 a 12, como máximo, tá? Então, 3 mínimo, máximo é o 12, e a gente aí com isso vai dizendo se esse paciente tem dor ou não tem dor. Então, se ele tiver 3, esse paciente provavelmente não tem dor. Tá? Então, acima de 6, a gente já começa a pensar que talvez esse paciente precise de uma analgesia um pouco mais otimizada. Tá?
A cicote é a mesma coisa, ela é bem parecida, tá? Expressão facial, movimentação de músculo, tensão muscular e acoplamento com o ventilador ou até no paciente tubado, vocalização, tá? Como que eu trato dor na UTI? Eu posso utilizar paracetamol, posso utilizar mifepristona, que é uma coisa que a gente praticamente não tem, tá? Ketamina, tem a ação analgésica, medicamentos para dor neuropática, gabapentina, pregabalina, carbamazepina. Lidocaína não tem indicação em dor rotineira, mas pode ser utilizado em protocolos de dor crônica, algumas vezes, ou tem protocolo de dor com uso de infusão de lidocaína por 20 horas em infusão contínua, tanto para cefaleia quanto para síndromes dolorosas regionais e anti-inflamatórios também. Lembrar que a gente tem que fazer isso de forma escalonada e associada. A analgesia, ela sempre deve ser associada, multimodal. Tem outras coisas também que podem causar analgesia. Cloridina tem efeito analgésico, magnésio pode ter efeito analgésico. Então, muitas vezes, a gente pode chamar a anestésio, conversar com eles. Eles, às vezes, têm alguns planos de infusão diferente, em que eles usam essas analgesias multimodais, lançam mão de ketamina, cloridina, que o bloqueio alfa-2 também causa analgesia, magnésio, tá? A gente pode pensar em bloqueios periféricos. O paciente, né, não tem um trauma, vou fazer um bloqueio de nervo, tá? Então, tudo isso é importante para o paciente. Intervenções não farmacológicas são muito relevantes também, musicoterapia, massagem, terapia com frio, técnicas de relaxamento. Então, tudo isso pode, né? E a gente deve lembrar. Uma pausinha rapidinho, um gole de água, então acabou. E vamos para a última parte. E aí, uma das patologias que vocês mais vão ver dentro da UTI, mais vão fazer diagnóstico inferido, porque ninguém faz diagnóstico certo. A gente infere que o paciente tem delírio, principalmente se ele está bravo, ele diz que está em delírio, e daí a gente vai lá e sela o paciente, faz precedex, põe quetiapina, tá? Enfim, a gente faz isso. Definição: é uma perturbação da consciência e da cognição que se desenvolve num curto período, horas ou dias, e tem um curso flutuante. Tá? Fatores de risco predisponentes: idoso, sexo masculino, paciente que já tem demência, Parkinson, paciente com depressão, históricos de queda, imobilização no leito, déficit visual ou auditivo, desnutrição, desidratação, polifarmácia, alcoolismo, antecedentes de AVCs prévios, fraturas e traumas. Fatores desencadeantes: uso de hipnóticos ou opioides, a combinação de muitas drogas, infecção do sistema nervoso central, abstinência, isquemia cerebral, sepse, choque, hipóxia, distúrbios metabólicos, cirurgias de grande porte, dor, admissão na UTI, privação do sono, transfusão sanguínea. Transfusão sanguínea é um fator de risco muito importante para delírio e ele é um fator independente. A gente não consegue modificar, tá? E ele é um fator muito importante. Outro fator dessa cirurgia de grande porte, cirurgia cardíaca. Então, a gente pode tentar abordar com qualquer cirurgia, mas na cirurgia cardíaca não tem nada que a gente faça que consiga reduzir efetivamente o delírio, tá? Então, pode acontecer, é muito comum e é um fator de risco independente, tá? Altíssima prevalência dentro das UTIs, pode atingir 60% a 80% dos pacientes em ventilação mecânica, que é mais difícil ainda da gente diagnosticar, né? Pode ter um curso hipoativo, hiperativo ou misto, então o paciente fica agitado, ou o paciente fica mais sonolento, mais quietinho. Esse é o melhor, né? Ninguém quer fazer esse diagnóstico. Ou, às vezes, ele oscila, a hora está mais hipoativo, daí ele não falar virado de iron. Alguns fatores não são modificáveis, infelizmente, né? A gente comentou. Não tem medicação que previna delírio. Tá? Não existe. Aldol, Percedex, quetiapina, nada consegue prevenir o delírio. E até mesmo tratar não é fácil. Ele se resolve quando a gente resolve a causa de base e tira o paciente da UTI. O tratamento é complexo e multifatorial.
Esse daqui é o CAN-ICU, que é uma técnica de diagnóstico que a gente tem para utilizar nos pacientes. Ele é muito fácil de ser feito, mas a gente geralmente não faz, tá? Então, vamos lá. Eu preciso de alguns pré-requisitos. O paciente não pode estar em escala de sedação, né? Então, não pode estar sedado. Ele tem que responder à voz, tem que se movimentar, abrir os olhos, tem que ter uma interação, tá? Então, vamos lá. Passo 1. Eu preciso, para fazer o diagnóstico, que esse curso tenha sido início agudo e flutuante, tá? Então, eu preciso. Esse é o primeiro fator e ele é essencial. Se eu não tenho início agudo e flutuante, não é delírio. Se eu tenho início agudo e flutuante, eu vou para o passo 2. Eu vejo se o paciente está com um distúrbio de atenção. E essa é a principal característica. Distúrbio de atenção. Como que a gente vê a atenção? A gente vai lá do lado do paciente e pede para ele dar a mão para a gente e apertar a nossa mão toda vez que ele escutar a letra A. E a gente vai lá e usa esse mnemônico aqui, say da heart. Então, toda vez que a gente fala o A, o paciente tem que apertar a nossa mão, tá? Se ele apresenta erros, tá? A gente diz que esse paciente tem inatenção. Para ele ser positivo no CAN-ICU, eu vou dizer que ele tem 2 erros ou mais, tá? Não, mais do que 2 erros. Se ele tem entre 0 e 2 erros, negativo para delírio, tá? Então, preciso do passo 1, preciso do passo 2. Aí eu tenho o passo 3 e o passo 4. Então, o passo 1 mais o passo 2, mais o passo 3 ou o 4, tá? Também pode ser um ou outro. O passo 3 é um paciente com nível de consciência alterado. Então, não necessariamente ele precisa estar com nível de consciência alterado. Ele pode estar com um curso agudo e flutuante, inatento e com pensamento desorganizado, tá? Então, se eu tenho um paciente com nível de consciência alterado, então agitado, agressivo, combativo, eu já posso dizer que esse paciente tem delírio, tá? Se eu não conseguir definir que ele está agressivo, combativo, nem está sonolento, rebaixado, eu vou lá investigar esse paciente, eu vou lá conversar com ele. E aí eu faço algumas perguntas bobinhas, tá? E aí eu vou lá. Uma pedra flutua na água? No mar tem peixe? 1 quilo pesa mais do que 2 quilos? Você pode me usar um martelo para bater no prego? Então, perguntas bobinhas para ver se esse paciente tem um pensamento desorganizado. Se ele tiver 2 ou mais erros, fecha o delírio, fecha para delírio, tá? E é assim que a gente dá o diagnóstico mesmo de delírio e não porque o paciente está lá combativo no leito, tá? Como que a gente trata delírio? A gente trata delírio de várias formas, mas é importante que vocês façam isso daqui. Isso daqui é o que a gente tem hoje de melhor para manejar delírio, que é um bundle, um pacote de medidas, que se chama bundle ABCDF. Então, lá no A, eu vou tentar prevenir, tratar e avaliar adequadamente a dor. Porque, às vezes, o paciente com dor maltratada refratária não vai conseguir resolver o meu delírio, tá? Porque ele está com dor, ele vai ficar cada vez mais confuso. No B, eu vou fazer despertar diário e tentar estudar esse paciente o mais rápido possível, todos os dias, porque quanto mais tempo ele ficar em ventilação mecânica, maior a chance e a perpetuação desse delírio. No C, vou escolher o meu tratamento sedativo adequado e um alvo de sedação adequado para esse paciente. Então, eu vou deixar ele sem nada, se ele não tolera, mas também vou tentar sempre fazer o meu manejo de sedação. Tá? No D, vou monitorar e manejar adequadamente o delírio desse paciente. Será que ele precisa de um antipsicótico mais à noite para tentar organizar o ciclo circadiano desse paciente? Vou tirar ele do leito, vou tentar tirar ele da UTI, tá? E mobilização precoce e exercício. Fazer esse paciente sair do leito, caminhar mesmo com o uso do ventilador, que ele vá lá fora, que ele saiba que dia é hoje, que ele veja que horas são, que ele saiba se é dia, se é noite, tudo isso é importante. E por último, F, engajamento e empoderamento da família. Então, trazer a família faz parte do tratamento do delírio também, tá? Então, é assim que a gente consegue tratar delírio, tá? De forma multifatorial e não apenas usando sedação ou antipsicótico. E é isso. Obrigada. Dúvidas? Não? Eu acho que estão liberados. Eu tenho uma.
Naquela parte que você tinha falado da naloxona, que ela reverte, mas ela também pode voltar. Isso, mas o gasto, a ação dela é rápida. Eu posso fazer de novo outra dose, daí Pode, mas no geral você faz assim, ó. Chegou um paciente, você acha que ele está com intoxicação por opioide, está rebaixado. Você quer saber, se faz uma naloxona, ele acorda, melhora. Ele volta a ficar rebaixado. Você entuba, espera passar o efeito e estuba o paciente. Esse é o mais correto. Tá? Pra você ficar fazendo doses de repique. Isso, gente. Obrigada. Tem coração, ela fica disponível em algum lugar? Nossa, achei que vai ser. Tá.